Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Pessoal, vamos dar continuidade nos nossos estudos. Pega o seu caderno, pega o seu material e vamos nessa, roda a vinheta! Bom pessoal, então como eu tinha dito, hoje a gente vai falar sobre o hinduísmo, tá? E aí a gente vai resolver alguns pontos aqui bem simples para você compreender um pouco sobre essa religião. Primeiro, para a gente falar de hinduísmo, tá? A gente tem que entender, né? Respondendo já a primeira pergunta, o que é hinduísmo? Deixa eu botar aqui a interrogação. O que é hinduísmo? A gente tem que colocar a seguinte ideia na cabeça. O hinduísmo ele é um conjunto de práticas religiosas, tá? Ele é um sistema, né, organizado de práticas religiosas, considerado inclusive, né, o mais antigo, um dos mais antigos e é o mais antigo existente até hoje, tá? E aí esse conjunto de práticas religiosas e filosóficas, eles não são unificados, você não só tem uma, não tem só uma divindade, não tem só uma estrutura, você tem várias estruturas, mas esse conjunto de estruturas a gente dá o nome de hinduísmo, mais ou menos isso. Então, o que é hinduísmo? O hinduísmo é um sistema de crenças religiosas, né, também com questões filosóficas, que surgiu, né, no subcontinente indiano, principalmente ali na região da Índia, do Nepal, tá? Há aproximadamente 3.500 anos, 4.000 anos atrás, né, aproximadamente no ano 2000 a.C., né, daí na conta dá mais ou menos 4.000 anos. E ele surgiu, né, respondendo aqui, como ele surgiu? Ele surgiu a partir de tradições védicas, tá? Essas tradições védicas, ela formava um conjunto de crença inicial dali da região, que vai ser a base do que a gente chama hoje de hinduísmo. Inclusive é dessa tradição que vem os primeiros escritos, que são a base hoje do que é o hinduísmo, tá? O hinduísmo a gente fala assim como uma única religião, né, desse ponto de vista, mas você tem que entender que essa religião ela é formada por um conjunto de crenças, é um sistema relacionado para um conjunto de crenças e por várias subdivisões, digamos assim, com vários detalhes. Mas de maneira geral é isso, né? Um conjunto de crenças que surgiu ali na região do subcontinente indiano, né? Aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, e que tem origem aí nas tradições védicas, beleza? O que significa o nome? Bom, algumas pessoas, alguns estudiosos colocam que provavelmente o nome ele vem de uma origem persa, como quem diz que os persas que deram, né, essa colocação, esse nome. Tipo assim, aos povos que viviam ali na região ali do Rio Indo, né, do Vale do Indo, deu-se essa denominação. Mas a propagação do nome hinduísmo como religião, né, ela foi dada já aqui no Ocidente pelos ingleses, né? A propagação desse uso foi pelos britânicos, que dominaram aquela região ali por um tempo. E acabou se tornando um uso atual, assim, a galera consegue hoje se identificar, né, com esse nome, até porque esse nome ajuda a dissociar de outros grupos que existem ali na região, né? A gente tem outras crenças dármicas, né, que a gente chama, né, como o budismo, o jainismo, entre outras, e a gente tem também ali naquela região muçulmanos, tá? E a gente consegue ter uma diferenciação aí, né, com os hindus. Os hindus são um grupo predominante ali nessa região, beleza? Mas tem uma identificação própria também, que é a Sanatana Dharma, que seria assim a eterna lei, né? Eles entendem aí, né, que eles são os seguidores dessa eterna lei, tá? Tranquilo, vamos lá. Queria falar também um pouco sobre as principais características do hinduísmo. São várias, tá? Como eu disse para você, é uma crença muito ampla, né? Ela é uma crença que ela tem uma multiplicidade de colocações, né? De pontos de vista. A gente tem vários grupos, né, vivenciando essa crença de formas diferentes, apesar de todos se identificarem ou serem identificados como hindu, a gente vai ter uma variação muito grande, mas de maneira geral a gente percebe que não existe um fundador, né, como eu já estou dizendo, desde a sua origem ela já é múltipla, a gente já vai ver que várias crenças ali daquela região, bem múltipla mesmo. Ela não tem um método de
unificado, né? Então a gente não tem uma metodologia, ó, é assim que se vira hinduísta, não. Cada grupo vai ter a sua forma, né? Então a gente vai ter várias formas aí, várias escolas hinduístas, digamos assim. Aí eles não têm um livro sagrado, né? Unificador, inclusive, da questão do registro escrito, apesar de que tem registros escritos importantíssimos, alguns inclusive são unanimidades ou quase unanimidades entre a maioria dos hindus, mas não tem aquele livro como sendo um livro unificado, digamos assim, de toda uma crença, como tem, por exemplo, os judeus com a questão da Torá e do restante das leis e dos profetas e dos ensinos, sua coletânea, digamos assim, de livros. Não tem como, por exemplo, os cristãos têm a Bíblia Sagrada, né? Não tem como, por exemplo, os muçulmanos têm o Alcorão. Então, essa crença aqui, ela tem escritos sagrados, mas não tem um único livro sagrado com tudo isso unificado, digamos assim. Uma coisa interessante, né? Você vai dizer, nunca tinha ouvido falar dessa religião, mas é porque essa religião ela predomina no Oriente, né? Lembrando que a gente aqui está do lado ocidental do mundo. Se a gente pegar o mundo, dividir em dois lados, né? A gente vai ter aí duas predominâncias culturais, digamos assim, o lado ocidental, que é onde a gente está, e o lado oriental, né? Do lado ocidental a gente vai ver com muita força o cristianismo, o próprio islamismo, o judaísmo também com influência muito grande, entre outras religiões, né? Só estou citando aqui as provavelmente mais lembradas. Mas se você for para o Oriente, né, para o outro lado do mundo, essas religiões também existem lá, do mesmo jeito que essas religiões que a gente está falando também existem do lado ocidental, não só o hinduísmo, mas o budismo e algumas outras que a gente vai ver também, mas a gente percebe que a predominância é mais do outro lado, por isso talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ela é simplesmente a terceira maior crença do mundo, a terceira maior crença do mundo. Acredita-se que tem aproximadamente 1 bilhão de pessoas seguindo aí por todo o mundo esse conjunto de crenças, cada qual dentro das suas características, tá? Ela é uma crença politeísta, né? Acredita em várias divindades. Obviamente que a gente vai ver que, num dado ponto de vista, existe a crença numa divindade superior e que as outras são sua expressão. A gente sabe que essa é uma outra colocação do hinduísmo, mas também percebemos que há uma variação de divindades e são detalhes aí específicos da crença, tá? Mas muita gente enxerga como uma crença politeísta, inclusive pluralista também, abarcando aí várias culturas, várias etnias, né? Como sempre diversificando aí no seu ponto cultural, apesar de ter um foco muito grande, um epicentro, uma palavra tão usada no dia de hoje, né? Mas apesar de ter um epicentro ali no subcontinente indiano. Entre os principais escritos, agora sim falando dos principais escritos, acho que os grandes escritos que são unanimidade são esses primeiros aqui, que são os Vedas. Tá? Os Vedas, ele pode ser dividido em 4 grupos, né, 4 volumes. O mais antigo, o Rig Veda, né, o Rig Veda, que é provavelmente a base para toda essa construção, é do tempo aqui, né, do tempo védico, como eu falei para vocês aqui, né, das tradições védicas. E eles são basicamente constituídos por inários, por questão de oração, louvores e coisas do tipo, as divindades predominantes na época, né? Inclusive está aqui uma entre as principais, né? A divindade chamada Indra, mas a gente tem aí essa coletânea, né? Que se torna a base para a crença hinduísta. A gente tem os Brahmanas, que são os comentários dos Vedas. A gente tem os Upanishads, que talvez seja outro escrito de mega importância, né? Ele trata muito de questões filosóficas e também a questão meio que organizacional, digamos assim. Ele é bem pontual em relação à estrutura do hinduísmo. E a gente tem 2 épicos, né? 2 histórias épicas aí, que é o Ramayana, tá? E o Mahabharata. Mahabharata, ele é provavelmente um dos mais importantes, porque dentro do Mahabharata existe o Bhagavad Gita, tá? O Bhagavad Gita, né? Ele é provavelmente o escrito mais lembrado, junto com os Vedas, talvez, do hinduísmo. O Bhagavad Gita, tá? Ele é importantíssimo, tá? Ele traz aí a história de um líder, né?
que ele se comunica aí com Krishna, que é uma divindade importantíssima na cultura, e todo o diálogo em meio de uma batalha, em meio de uma guerra, e eles dialogam ali acerca de várias coisas, e desse diálogo sai muita coisa da doutrina hindu, né, tendo uma importância unânime. Então esse daqui, né, o Bhagavad Gita, esse nome que eu estou com um pouquinho de dificuldade de dizer, mas é isso mesmo, esse daqui é uma das principais referências, tá bom? E entre os principais conceitos, a gente tem aí o conceito de Dharma, né, que é justamente a questão do único caminho, da ordem, da verdade do universo, né? A ordem, o caminho, a verdade desse universo relacionado a essa questão aí de todo o universo que está relacionado à questão do Dharma, ao caminho. A gente tem o conceito de Samsara, que ele tem a ver com a questão da reencarnação, o ciclo de nascimento, morte e renascimento do Atman, que é a alma, né? E essa daí, ela só vai encontrar a libertação, né? O moksha, né? A libertação desse ciclo, se a pessoa ela tiver uma conduta aí relacionada ao conhecimento, a boas obras de devoção, né? Para que possa se quebrar esse ciclo. Mas esse é o ciclo de reencarnação aí, para quem gosta aí um pouco do estudo desse tema, você percebe que em algumas obras, né, de ficção, esse tema aí é bastante utilizado, obras aí ficcionais, a garotada aí que gosta de anime, né, tem animes aí que gostam de trabalhar esse tema. A gente tem a questão do karma, uma palavra que eu vi bastante na minha vida, minha mãe brincava dizendo, isso é meu karma, né? E aí a palavra que normalmente é usada aí no dia a dia, né? Isso é um karma danado, parece uma pessoa pegajosa, né? Mas a ideia de karma aqui, ela tem a ver com a questão de ação e consequência, ação e reação, né? É aquela velha história que outras culturas religiosas aqui do Brasil também têm, que é aquela questão de que o que você fez nessa vida vai influenciar você em outras vidas, ou o que você faz aqui influencia depois também, né? Isso acaba tendo uma relação direta com o próprio samsara, né? Então, como você vive, você reflete, você vai ter uma reação no seu futuro, né? O que faz aqui se paga ali, digamos assim. Uma outra coisa relacionada também à crença hindu é o sistema de castas, né? Mas isso aí a gente provavelmente vai ver quando falar de Índia antiga nas aulas de história, então isso eu vou deixar para depois. E para finalizar, a gente tem as principais divindades do hinduísmo. Meu povo vê bem. Quando eu digo principais divindades, é um pouco difícil de relatar, porque tem divindade pra caramba na religião hindu. São tantas que alguns dizem que chega na casa das centenas de milhares. Mas para você ter ideia, tem uma frase que eu acho bastante legal para falar sobre essa questão, que alguma pessoa disse assim, você quer saber quantas divindades tem? Tem uma divindade para cada hindu. Então, tipo assim, tem um Deus para cada hindu dessa crença, uma crença que tem milhares de pessoas, né, seguindo a resposta, tipo assim, tem uma divindade para cada fiel. Então, realmente existem muitas divindades, óbvio, tem aquelas mais lembradas, mas dentro dessa variedade de divindades, eu queria destacar aqui Indra, Varuna e Agni, que eles são do tempo védico, tá? E eu queria destacar aqui Brahman, que Brahman, ele, com a terminação AN, ele é considerado como se fosse o ser absoluto. É como se todas as outras divindades fossem reflexo dele. Ele é a base do brahmanismo, inclusive. E essa colocação de absoluto, né, faz com que todas as outras coisas sejam reflexos, segundo a crença, desse Brahma. E não confundir com um desses reflexos que é Brahma, que é justamente o Deus da criação, digamos assim. Reflexo de Brahma, com N no final. A gente também tem Vishnu, que seria a divindade relacionada à manutenção das coisas criadas, e Shiva relacionado à questão da destruição, seria a divindade da destruição. Quando você fala, esse aqui é o bom, esse aqui é o mais ou menos, e aquele ali é o ruim, é a história. Bom, do ponto de vista ocidental, Shiva muitas vezes, por ser a questão da destruição, é encarado como sendo mal. Mas o ponto de vista de bem e mal para aqui, para a religião, para essa religião, ela é diferente. Então, Shiva aqui é encarado como destruidor de qualquer coisa. Então, não está relacionado necessariamente
a bem e mal, mas a destruição, manutenção seria esse ciclo de renovação, né? De construir, manter, destruir, reconstruir, manter esse ciclo, participando dessas divindades aí do que a gente chama de trimurti. Tá? Essas divindades aí, elas fazem parte da formada trimurti. Existem outras divindades, outros seres divinos de bastante importância, né? Como por exemplo Krishna, que alguns consideram um reflexo também dessa questão aqui, né? Da parte refletida de divindade, ou a divindade propriamente dita, enfim, né? Vai depender do ponto de vista. Então a gente tem aí também Krishna, né? Que é outra divindade bastante lembrada, e vários outros aí, né? Que possam ser citados. Mas por hoje é só. Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, tá? Deixa bem muito like. Deixa seus comentários. Compartilha e estuda. Bota essas coisas no caderno de vocês, tá bom? E a gente vai se vendo nas próximas aulas. Até mais!